Oi, 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 oi! Diz aí, Beta, tá no ar. Diz aí pra mim, você quer facilitar de vez a sua rotina na cozinha? Olha só, eu sou a Beta, eu sou nutricionista, tô aqui com você na Nação Verde, porque eu quero te ensinar a comer bem de forma prática utilizando os produtos da Nação Verde, ou seja, colocando juntando o útil ao agradável. E aí é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre organização e planejamento na prática, porque como pode ser mais produtivo o seu dia a dia na cozinha. E eu vou te falar algumas técnicas que eu utilizo que foram fundamentais para que eu mantesse aí essa alimentação por muito tempo e até hoje, né? Olha só, a comida saudável sempre deve ser conveniente e prática, porque eu digo sempre que é como um casamento, né? A gente tem que ir colocando aí sempre criatividade no dia a dia, algumas coisas diferentes, alguns elementos para que a gente consiga manter isso por muito tempo. E aí é o seguinte, o planejamento começa muito antes do mercado, né? Então vou dizer para você assim como aconteceu essa mudança para mim. Como foi bom para mim isso, como foi transformador, e eu acredito que você passa aí pela mesma dificuldade, né? Pelo mesmo desafio. Primeiro, que hoje em dia eu programo essas refeições para minha família inteira, ou seja, você também, isso vai independer. Se você é solteiro, se você vive aí em casal, se você tem uma família um pouco maior, isso vai te ajudar em muito para você não precisar passar o dia inteiro, todos os dias na cozinha, né? Então, para mim foi fundamental. O que eu faço? Eu me planejo. E como é que a gente faz isso? Eu vou te dar algumas dicas. Porque no começo pode ser um pouco bicho de sete cabeças, né? Mas você vai ver como isso vai ser aliado para você no dia a dia. Primeiramente assim, olha, quando a gente fala de organização, a gente tem que pensar que isso começa muito antes de você ir ao mercado. A gente tem que levar em consideração algumas particularidades da nossa vida. Então, ou seja, aí já começa, né? Aquele número de pessoas da sua família. Você deve pensar qual a frequência de compras que a sua família está acostumado. Se você faz compra mensal, se você faz compra semanal. Lembrando que sempre quando a gente faz uma compra semanal, você reduz, inclusive você acaba economizando, né? Dinheiro, desperdício também, porque a gente também não quer desperdiçar alimentos. Então assim, ó, pensa quais as refeições que você precisa planejar para fazer a sua organização aí. Então você trabalha fora, você tem que levar refeições, você tem que levar marmita, que dias da semana que você almoça em casa, ou quantos jantares você vai fazer. Tem alguns dias, vamos pensar assim, de segunda a sexta-feira, tal final de semana aí é livre, ou depende da sua rotina, né, do seu objetivo também, se você precisar colocar aí o sábado, incluir nisso também, você tem que colocar aí nesse papel. Então, de repente, algum dia da semana que você coma num quilo, ou algum dia da semana que você vá comer na casa da sua sogra, na casa da sua mãe. Então, você tem que planejar quais refeições e quantas refeições serão, né? Conforme o número de pessoas que tem na sua casa. Aí, o que nós temos que pensar, pessoal? Isso, para mim, foi sendo fundamental também. Catalogar. Primeiro que assim, você pensa em tudo que você tem em casa, mas catalogar mesmo, pegar um papel e uma caneta. Eu sou das antigas, né? Mas aí você faça como achar melhor. Você tem que catalogar tudo que você tem em casa. Então, tá, eu vou começar agora a fazer essa organização, esse planejamento. Então, vamos pegar tudo que eu tenho lá no meu estoque. Isso, olha só, tem que ser freezer, tem que ser despensa, tudo que está na geladeira, né? Para você ter um ponto de partida. Então vamos pensar, aqueles alimentos que estão lá na despensa, por exemplo, né? Tem coisas que sempre são fixas, que a gente tem que comprar, azeite, um óleo, os grãos, o arroz, o feijão, ver tudo que está aberto e coloca a data de validade, dá uma olhada nessa data de validade para que ela esteja organizada sempre de forma que você utilize o que está mais antigo, né? E separar, setorizar por categorias, né? Colocar os grãos, colocar os azeites, os enlatados, tudo separadinho, as farinhas, para que você visualize melhor. E isso parece que não, mas ajuda e muito na organização, para quando você precisar pensar nesse cardápio que você vai fazer. Então é o seguinte, outra coisa,
identificar sempre as coisas que estão no congelador. Então, vamos pegar lá, gente, você está habituado a comprar carnes, né? E dividir ali, comprar o frango, a carne, o peixe, o que for. Então, também, cataloga tudo, o que você tem para esse ponto de partida. Assim, vai ficar muito mais fácil para você começar a colocar aí num cardápio, ou da forma que eu vou te explicar aqui, para você dar continuidade nisso e a partir daí você fazer uma nova compra, sempre baseado no que você já tem em casa. E aí assim, olha, algumas pessoas utilizam, cada um utiliza de um jeito, né? Então eu falo que é o terceiro passo, por exemplo. Então é o layout das refeições. Aí você, como você achar melhor? Já tem disponível aí no próprio Google, né? Você encontra vários impressos, ou de repente você prefere fazer em casa ali com papel, com uma régua, da forma que você achar melhor distribuir. Tem essas facilidades, ou também por um aplicativo. Quem é mais antenado aí, né, acha mais prático, está tudo no celular. Então também existem até aplicativos que vão te auxiliar a fazer essa lista de compras. Eu falo que assim, são duas opções que eu te dou, tá? Ou você monta um cardápio completo, né? Então vamos começar. Esse cardápio como? Lembra que eu falei agora que você deve catalogar tudo que você tem? Então pega tudo aquilo que você tem primeiro, antes de fazer as compras, e pensa em como você pode encaixar isso nesse cardápio. Então você preenche com aquilo tudo que você tem em estoque primeiro, para depois você pensar numa segunda fase, né? E eu falo que é um rascunho, eu gosto de sempre fazer um rascunho para que depois eu passe isso a limpo, fica mais fácil de você visualizar. Partindo daí, tem gente que acha melhor fazer um cardápio semanal, porém, existe uma questão. Eu, particularmente, notei que eu já fui adepta de fazer o cardápio, né, em si, até porque quando eu trabalhava como nutricionista no Estadão, eu mesma era responsável por elaborar o cardápio todo do restaurante. Então eu já tinha lá, né, o almoço, o jantar, os lanches, e aquilo para mim era fácil. Porém, o que eu notei? Em casa é diferente, porque às vezes você coloca ali na quarta-feira uma carne com purê, alguma coisa, e naquele dia, sei lá, você não está afim de comer aquilo. Então, vamos pensar de outra forma, né? Você pode pensar nas quantidades de preparações que você precisa. Então, assim, quantas pessoas são em casa, quantos almoços você precisa ter, quantos jantares, quantos lanchinhos, porque os lanches também são bem importantes. E a gente vai abordar essa questão dos lanches no próximo programa. E aí você vê essas quantidades de preparações e vai distribuindo conforme você desejar. Lembrando sempre o que é principal. Você tem que determinar um dia da semana anterior, um dia anterior, para que você elabore, deixe os complementos à parte. Que isso vão ser coringas para você colocar junto das proteínas, né? Do arroz, do feijão, tudo. Então, o que eu falo? Quais são os complementos? As folhas, então que a gente higienize todas as folhas, tira um dia para fazer esse pré-preparo, que o pré-preparo é tão importante quanto deixar as refeições prontas de uma vez, né? De repente você não gosta de fazer congelados, né? Você é uma pessoa na sua casa e fala assim, meu marido não gosta de comer comida congelada. E eu vou te falar que o meu também não gosta de comer comida congelada em casa. Então, o que você pode fazer? Pelo menos organizar algumas coisas. Se você vai fazer no sábado, até 3 dias você consegue consumir. Então, até a terça-feira, você consegue consumir os alimentos que estão separados na geladeira. E depois, existem técnicas, por exemplo, para você descongelar um arroz, que pode ser no micro mesmo, na panela, que você depois só tire e complemente com outras coisas, né? Então, olha, as folhas e vegetais crus devem estar todos higienizados. Uma coisa que você consegue fazer aí também é já distribuir isso tudo num horário para que você já otimize as bocas de fogão, otimize aí o forno, né, também, para que você faça isso em série, tire assim umas 2 a 3 horas para que você faça esses pré-preparos. E isso vai te facilitar bastante, porque a gente não quer chegar na semana e ter que ir para a pia lavar salada o tempo todo.
ou pensar, né, ai, o que eu vou fazer agora? Então isso facilita demais, esses pré-preparos. Aí eu falo que é um quarto passo, a gente tendo essa quantidade, né, de preparações, a gente vai fazer essa lista de sugestões de receitas, no caso, sempre levando em conta o que a sua família gosta. Por quê? Tem que ser fácil, né? Tem que ser agradável também. Não adianta você querer transformar de uma vez e colocar aí um monte de preparação nova que a sua família também não vai aceitar. Aí você vai ter trabalho redobrado. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia a gente tem acesso, né, às receitas. Então, você pode, por exemplo, aqui no meu Instagram, procura lá, separe por categorias, tem que pensar antes, planejar, né? A gente consegue no Google, então separar. Você pensou em frango? Sua família gosta de consumir bastante frango? Procure preparações que você possa sugerir ali e anotar para que você coloque ela em prática e varie também esse cardápio. Então eu digo assim, até quando você salva receitas, no próprio Instagram você consegue separar, fazer uma pastinha. Então as saladas, as entradinhas, acompanhamentos, e isso vai facilitar bastante aí essa criatividade e colocar isso em prática. Hoje, inclusive assim, olha, antes de eu falar da lista, né, do mercado, como é que eu faço? Eu trouxe aqui uma forma de você aprender a fazer a quinoa, simplesmente. Porque chega para mim uma grande dificuldade das pessoas, quando eu posto uma receita, né, da quinoa, uma salada que eu vou montar aqui, as pessoas falam assim para mim, Beta, mas como eu faço a quinoa? Aí, ou seja, a pessoa não quer saber a receita, ela quer saber primeiro como é que prepara. Então, eu vou mostrar aqui para você. E aí, uma forma de você colocar aí numa refeição, que ela é coringa, né? Às vezes você precisa fazer essas substituições como um caminho para você comer melhor. A quinoa é uma ótima alternativa para você substituir o arroz, a gente sempre fala. Você que faz um acompanhamento nutricional, eu aposto que sua nutricionista e seu nutricionista ou médico já te sugeriu. E aí você fala assim, tá, mas como é que eu faço? E na Nação Verde a gente tem até esse relato através dos franqueados que muita gente chega lá para comprar e fala assim, puxa, mas eu não sei como eu preparo. Então, olha, eu vou te orientar aqui. Isso você deve fazer com todos os grãos, que foi o meu ponto de partida. Carboidratos, pré-preparar esse tipo de coisa. Então, olha, grãos como lentilha, grão de bico, a própria quinoa, isso facilita muito fazer uma base para que essa base você utilize em várias receitas depois. Então, vou colocar aqui, olha, para você ter ideia. Primeiramente, a quinoa, o que você deve fazer? Você deve lavá-la, tá? Em peneira bem fininha. Ó, acho que dá para pegar aqui, né, Wallace? Você deve lavar ela em peneira bem fininha, ó. Tá vendo? Ela já tá lavadinha, porque ela tem uma camada, né, de pesticida que a gente precisa tirar, que são os antinutrientes também. Se você quiser deixar de molho, pode também, 1 horinha antes. A quinoa eu já só lavo, tá? E aí você pode fazer de duas formas. A que eu vou fazer aqui é a mais simples que você pode fazer na sua casa. Você vai utilizar a quantidade de 1 para 2. Então, 1 xícara de quinoa lavada, crua, do mix de quinoa, tá? Lembrando que são vários tipos de quinoas. Tem a farinha, tem a quinoa em flocos, mas não é essa que a gente vai utilizar, é a quinoa em grãos. Então, o que a gente faz? Coloca aqui, ó, na panela simplesmente a quinoa em grãos, lavada, tá? Você pode ver que quando você lava, ela sai uma boa espuminha, assim. Aquilo lá são os antinutrientes. Lembrar também que quando você faz esse planejamento das refeições, com os grãos, você deve sempre levar em consideração o tempo de demolho. Os grãos como grão de bico, é ideal até que você deixe de demolho de um dia para o outro. Então, vou fazer no sábado, já coloco na sexta-feira. Vou fazer no domingo, já deixo na antivéspera para ficar de molho e ir trocando essa água. Bom, ó, coloquei aqui. Eu já trouxe aqui uma quinoa pronta, que eu vou mostrar depois como é que ela fica, que eu precisava, né, que ela estivesse fria para preparar aqui a salada.
A quinoa ela é versátil, você pode utilizar como um arroz. Para quem aí está habituado a fazer arroz em casa, prefere também refogar ali um alho, uma cebola no azeite, colocar quinoa, dar aquela refogadinha e colocar água, a mesma coisa de um preparo de arroz, panela semi-tampada. Aí ela já vai estar prontinha, quentinha para você consumir. Essa daqui que eu estou fazendo é a base, justamente para te facilitar aí nessa organização. Então, olha, vou colocar aqui. Aí, enquanto a gente conversa, eu vou deixando ela cozinhar aqui, que você vai ver que é rapidinho. Ó. Simplesmente, tá lavada. Eu vou fazer só, sabe o quê? Uma pitadinha de sal. Se você tiver alguma erva fresca, fica legal também. Eu gosto de colocar o folha de louro, ou um raminho de tomilho. Deixo também aqui, olha, um fiozinho de azeite, tá? E aí é o seguinte, enquanto ela faz aqui, ó, só misturar, a gente vai esperar ela cozinhar. E é só isso, sempre lembrando, a quantidade de 1 para 2, tá? Aí você fala assim pra mim, Beta, mas qual a quantidade de cada coisa que eu compro, né? Primeiro que assim, olha, você vai dividir a sua lista de mercado aí em 2, pelo menos, né? Lembrando que a parte do mercado você tem que pensar nas proteínas e anotar realmente as carnes, que tipo de preparação de carne que você vai utilizar, se é carne moída, se é carne em cubos, se é peça, né? Pensar baseado nessas preparações que você pensou. Lembra lá atrás que eu coloquei? Lista direitinho as sugestões que você quer fazer de proteínas, que isso vai te ajudar bastante. Você vai separar aqueles itens que são sempre, né, que você tem que utilizar, que é o azeite, então, que nem eu falei, o arroz, os enlatados, que sua família está acostumada a consumir. E aí, essa quantidade vai depender da quantidade que a sua família consome. Se você não tem um acompanhamento nutricional, né, que a Nutri te passa aí as quantidades, vai depender realmente da realidade de consumo de cada família. Em geral, aí, se você precisar se basear, a gente sabe por porção a olho, né? Mas as carnes geralmente 120 gramas a 150, o arroz 80 gramas, mas isso na prática quanto que é? Então você tem que ter essa noção antes, né? Para você poder fazer essa compra consciente e que não desperdice, né, também. E aí você aos poucos vai entendendo quanto que a sua família vai consumir aí nesse período. Eu prefiro fazer as compras semanais, tá? Porque a gente desperdiça menos. E até por conta da questão dos legumes, né, frutas, a gente consome coisas sempre fresquinhas. Uma coisa também que eu prefiro não fazer o cardápio pronto de uma vez é justamente por isso, porque às vezes a gente planeja algum tipo de refeição, coloca ali, né, uma abobrinha, um legume que naquela semana de repente está muito cara. Então aí você chega no mercado, você encontra outras coisas que estão na época, né, depende da sazonalidade, e aí vai te ajudar bastante. Então isso também é mais importante do que você fazer aquele cardápio pronto. Você tem que ver sempre o que fica mais conveniente para você. Como eu falo, alimentação, comer saudável deve ser sempre conveniente, né? E aí é o seguinte, ó, aqui ela já começou a ferver, tá? E aí eu lembrei até de uma coisa. O que eu gosto, né? Que eu coloco em prática em casa, assim. Eu busco sempre o que eu tenho. Quando você vai preparar essa lista, né, de compras, e você está começando a comer saudável, né, e que você fala, mas o que eu preciso comprar? Eu falo, compre coisas básicas. Então, pensa já naquelas substituições. Sua casa está acostumada aí a consumir o açúcar branco, refinado, já troca por um açúcar demerara. Não precisa trocar pelo açúcar de coco, né, porque vocês vão sentir muita diferença no paladar. Então, vá trocando gradualmente. Beta, o que eu posso substituir a farinha de trigo? Use uma farinha de aveia. Super gostosa também, tem mais fibras, mais nutrientes, que a gente tem que pensar sempre em boas substituições, né? Então, assim, se você vai na Nação Verde, por exemplo, você consegue fazer aí, consumir os lanchinhos colocando coisas que você nem está habituado.
Então, comprando algum tipo de castanha, as sementes, a própria quinoa, um arroz integral, né? E aos poucos você vai trocando isso. Então, vamos pensar assim, olha, pense sempre em preparações base, tá? Para você começar. Porque não adianta a gente também querer trocar tudo de uma vez, né? Então eu falo assim, ó, temperos. Qual que é a chateação? Você tem que ir para a cozinha todo dia e picar lá o alho e a cebola, né? Então deixe isso pronto para que você já tenha na geladeira essa base para um refogado, por exemplo. Isso vai facilitar bastante. E aí você pode, inclusive, fazer temperos novos. Então, que você ajuda até diminuir o sal. Então, fazer uma base de refogado aí de tempero. Alho, cebola, um tomilho, uma ervinha seca, né? Para você variar o sabor também. Isso dá mais sabor e ajuda você a diminuir a quantidade de sal até. Vamos pensar também nos carbos, né? Nos carboidratos. O que a gente pode fazer como carboidrato? Ah, Beto, olha, a gente sabe que batata não fica legal congelar, ela perde a textura, né? Mas você pode cozinhar a mandioquinha. Ou, minha sugestão é assim, você pré-cozinhar, você não precisa cozinhar por completo. Aí você já tem uma base aí de uma abóbora, por exemplo. Se você tem abóbora cozida, você já tem uma base para você fazer diversas preparações. Você pode fazer uma torta, você pode fazer panqueca, você pode fazer um pãozinho de frigideira, pode fazer bolinho, várias coisas, né? Então, isso facilita bastante. A mandioquinha também pode fazer um caldo, pode fazer um purê. Então, tendo isso pronto. Então, já tire, assim, um dia antes para você preparar todas essas preparações básicas que eu digo, tá? É ideal também que... o professor está falando ali. É ideal também que você pense nas proteínas, né? Então, se te facilita aí o mercado, né? Pedir para que ele já porcione, ou se não, você traz em casa e tenha sempre uma balancinha para que você faça e porcione. Depois você refogou a sua carne moída ali, ou fez lá um panelão de carne, né? Cozida, que sua família gosta ali com molho. Depois ter sempre os utensílios para que você possa guardar isso e sempre identificar. Então, assim, pense nessas preparações e porcione-as de acordo com a sua família. Ó, ele está cozinhando aqui, ó. Aqui daqui a pouquinho está pronto. Isso daqui é um processo só para você ver, tá? Lembrando que eu falei dos grãos e cereais também. Os grãos, né? O grão de bico, para você sempre deixar de molho. Também em casa é assim que funciona. Tanto que várias vezes que eu trago aqui para o programa, eu já trago da minha casa tudo pré-preparado. Os vegetais pré-processados também, tem gente que prefere, né? Falar, mas é mais caro. Depende, é a relação custo-benefício que você vai ter. Se você tem aí disponível para você algum lugar que você consiga comprar num preço bom, pensa que você também não vai perder tempo naquela parte chata de ter que descascar tudo, picar. Então, isso é super conveniente também. Uma sugestão minha que eu sempre faço, coloco lá no Instagram e tem diversas formas de fazer, é molho de tomate, né? Então, molho de tomate é uma preparação base também para você depois utilizar aí com legumes, você utilizar numa massa, e aí em tudo. Você pode pensar nessas opções vegetarianas também, já que a gente hoje em dia está tirando um pouco, né, no dia a dia a proteína animal. Pelo menos eu noto isso claramente na minha casa. E aí, olha, eu vou montar uma coisa aqui para você que é prático, é uma refeição, aí pode ser para um jantar também, para um almoço. E eu gosto sempre de pensar, Beta, tá? Como eu posso servir de forma diferente aquilo que eu consumo sempre? A quinoa já faz parte do meu dia a dia, assim, na semana eu consumo de 2 a 3 vezes a quinoa. Mas sempre, como que eu posso deixar mais prazerosa a comida? E aí eu tô aqui hoje no estúdio, né, eu falei, eu vou preparar aqui, ó. Tipo assim, até a forma de você servir já é um presente, já é uma coisa diferente que vai te agradar, né? Então, ó, eu vou colocar aqui. Eu pensei no que eu tenho em casa, né? Por exemplo, coloco aqui, ó, a quinoa. Preparar uma saladinha aqui, ó, maravilhosa, tá? Então, lembrando sempre que você consegue aí fazer esses pré-preparos
e em 2 a 3 horas aí antes, ó, já deixei tudo pronto aqui. O que eu faço? Aqui eu já tenho a opção do carbo, né? Que é a quinoa. Eu trouxe aqui, olha, um abacate que eu adoro. Aí é opcional, mas eu gosto também de colocar uma fonte de gordura boa. Então, ó, um abacate. Coloco uma cenourinha, que aí já é um legume, né, aqui. Eu vou depois fazer uma misturinha aqui num pote maior. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Por aqui, ó. Aí a gente mistura tudo aqui e serve aqui na tacinha, que é uma forma de apresentar diferente, tá? Ó. Aqui. Eu amo, tá? Não venha falar mal de mim, porque eu adoro uva passa. Então eu gosto daquele agridoce gostoso na comida. Então aqui. E sempre algo crocante. Aí pode ser uma sementinha também, que as sementes ficam super, ó, dou aquela quebrada assim, ó, com a mão e coloco aqui. Faço tudo isso temperadinho. Você sempre tem que pensar naquilo que você tem em casa, no que te facilita. Ó, aqui colocar um sal. Quero aproveitar aqui, olha, falar o seguinte, já estamos com o tempo, né, Wallace? O tempinho tá quase estourando aqui, ó. Esse daqui, ó, é uma preparação que me salva aí durante a semana também, ó. E aí, o que eu gosto de fazer essa gracinha aqui, ó. Por exemplo, ó, colocando aqui, ó. Ou seja, você vê, eu já tinha isso pronto. A cenoura também, a cenoura já está lá limpa na geladeira, lavada. Você tem folhas aí que você já separou, então você complementa isso daqui com folhas também, você já tem um almoço. Tem um franguinho ali também temperado, só você grelhar, então já facilitou bastante, né? Queria deixar um recado aqui, ó, enquanto ela está terminando de cozinhar, e aqui a quinoa é só isso, ó, só mexer aqui, ó, tá prontinho, em mais 5 minutinhos ela acaba aqui. A Nação Verde está com a campanha de Dia dos Namorados. Para te lembrar que a Nação Verde é toda presenteável, 100% presenteável, tá? Então, olha que legal você presentear quem você ama com saúde, né? A gente precisa de saúde hoje. Então, olha, tem aqui as caixinhas, podem ser essa daqui, ó, também, que tem sempre uma mensagem linda, ó, para você presentear o seu amor. Essa daqui é do cenário, ela está assim, toda grudada, mas é isso. Olha só, são 60 lojas que você pode procurar uma mais próxima de você, espalhada pelo Brasil, ou comprar através do site da Nação Verde. Inclusive, utilizar o meu cupom de desconto, que você consegue 10% de desconto na sua compra e recebe aí no conforto da sua casa. Então, ó, a campanha de Dia dos Namorados já está funcionando, você compra um presente para o seu amor e você ganha para você 15% em compras e ainda pode parcelar no cartão. Legal demais, né? Lembrando que tudo é presenteável, eu presentei com saúde. E é isso, pessoal. Minhas dicas de hoje estão aqui. Eu agora vou almoçar. Espero que tenha te ajudado e a gente se encontra no próximo programa, tá? Beijo, obrigada, beijo, beijo. Aqui tá acabando, ó. Tá vendo? É rapidinho. Agora eu posso comer, né? Posso comer? Posso comer? Posso comer? Posso comer? Posso comer? Porque essa hora eu tô com fome já, tá me dando fome. Ó, quinta-feira a gente vai falar sobre lanchinhos saudáveis, hein? Vou te passar umas dicas muito boas aqui. Eu te espero lá, tá? Terminou aqui, ó.